A gente tem visto Mateus capítulo 6, que nos lembra a oração de Jesus, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, venha a nós a tua vontade. E a gente tem aprendido, e foi isso que a gente viu nas últimas 2 semanas, o que significa quando Deus governa a nossa vida. Isso significa que Deus nos protege, isso significa que Deus nos conduz, isso significa que Deus nos mostra o seu caminho, que Deus tem um plano para cada um de nós, que a vontade dEle é melhor. E eu acho interessante isso, saber que Deus está preparando tudo, meu Deus, para que a gente possa cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Para as próximas semanas, mais para frente, eu vou falar sobre a mensagem do reino, mas antes de falar sobre a mensagem do reino, a mensagem que os discípulos iam trazer, eu me lembrei de Mateus capítulo 13, abra comigo em Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. E antes dos discípulos entenderem a mensagem, os discípulos tinham que entender a condição do seu coração. Tema da minha mensagem hoje: a condição do coração. Porque isso faz toda a diferença quando nós trazemos mensagem. Isso faz toda a diferença quando nós entregamos algo da parte de Deus. Porque se nós entregamos algo da parte de Deus, é porque nós recebemos. Então o canal tem que estar limpo. Diga comigo, o canal tem que estar limpo. O canal tem que estar limpo. Então a condição do nosso coração interfere na maneira como nós recebemos a mensagem, ouvimos a mensagem e passamos a mensagem. É por isso que quando Jesus pregava, o negócio era diferente. Quando Jesus pregava, você lembra daqueles dois discípulos que andavam com ele no caminho de Emaús, e depois que Jesus faz referência, que Jesus vai sair, eles conversam com eles mesmos e dizem: no nosso coração não pegava fogo enquanto ele falava com a gente? E é assim que deve estar o nosso coração, gente, pegando fogo por causa da verdade. Você não vai participar de mais um encontro, você não vai ouvir mais uma pregação, você vai ouvir algo que pode mudar a sua vida e a sua jornada, pode mudar a maneira como você fala de Jesus, tudo isso por causa da condição do nosso coração. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, diz: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniam em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia, e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, gente, a parábola do semeador é a chave para entender todas as outras parábolas e o trabalho que os discípulos precisavam fazer. Não é só o fato de que eu e você precisamos entender as outras parábolas, porque Jesus estava explicando para eles uma parábola do reino, e eles precisavam entender essa parábola para que eles pudessem continuar na sua jornada. Jesus estava preparando os discípulos. Quem está comigo nessa noite? Jesus estava preparando os discípulos, Rogério. Jesus estava preparando, ele deixa essa parábola para nos preparar, para que a gente possa fazer aquilo que ele pede para a gente fazer da maneira correta, sem impedimentos. Ei, eu e você, que somos discípulos de Cristo, carregamos uma mensagem. A nossa vida carrega uma mensagem. Jesus vira aqui no relato de Marcos capítulo 4, no verso 13, diz: então Jesus lhes perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como compreenderão todas as outras?
Porque toda parábola, gente, tinha um ensino. Se vocês não estão entendendo essa parábola, que é a mais básica, e talvez uma das mais relevantes, como é que vocês vão entender as outras? Como é que vocês vão entender o mistério de Deus nas outras parábolas? Jesus então estava falando para eles: abram o coração, ouçam com o seu coração. Marcos capítulo 4, no verso 23 e no verso 24, uma junção aí da Bíblia Amplificada com a Bíblia Amplificada Clássica, diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ele ouça e perceba e compreenda. Ou seja, a maneira como nós ouvimos é a maneira que aquela verdade vai entrar no nosso coração. E ele continua dizendo: e ele lhes disse: tomem cuidado com o que vocês ouvem. À medida do pensamento e estudo que você der à verdade que ouve, isso é, na medida que você estuda a verdade espiritual e aplica a sabedoria divina, nessa aplicação ele está falando: ouça, estude e aplique. E a gente vai ver isso aqui, que Jesus traz isso para essa parábola para os discípulos. Não basta apenas ouvir um sermão, não basta apenas ouvir uma pregação, nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos estudar para poder aplicar a verdade. Então ele diz: essa será a medida de virtude e conhecimento que virá de volta, e a você será dada ainda maior habilidade de responder. Ele estava falando para os discípulos. Na continuação, verso 10 aí de Mateus capítulo 13, diz assim: então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Jesus está falando: vocês que estão próximos, é dado a conhecer aquilo que é mistério. E a palavra mistério é aquilo que está oculto até que seja revelado. O mistério que estava oculto entre todas as gerações foi revelado aos santos, a saber, Cristo em nós, a esperança da glória. O mistério é algo que está oculto para mim e para você, para os discípulos. Ele fala: para vocês o mistério é revelado, mas aqueles, isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado. O que ele está falando? Entendimento. Quem tem entendimento e busca por mais entendimento vai ser dado. Mas ao que não tem, ou seja, aquele que acha que tem entendimento, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, vai todo mundo perceber que essa pessoa não tinha entendimento nenhum. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Assim nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está endurecido. O tema da mensagem: a condição do coração. Porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Essa parábola, gente, é especialmente importante para os discípulos, porque se refere diretamente a eles. Jesus quer que eles especialmente ouçam, tenham o máximo de compreensão possível, para que possam ensinar o que aprenderam. Por que Jesus está contando essa parábola? Porque eles tinham que cuidar do seu coração, para poder passar aquilo que eles estavam aprendendo. Então a primeira coisa, primeiro tipo de solo, primeiro ponto: não descarte a verdade.
na jornada que nós temos, eu e você, a jornada daquilo que nós recebemos de Deus, eu não posso descartar a verdade, eu não posso descartar aquilo que Deus diz, e Jesus está dizendo para eles, o primeiro solo, no primeiro momento, a primeira coisa que vocês precisam entender, não descarte a verdade. Mateus capítulo 13, verso 18, diz: ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Marcos capítulo 4, verso 15, diz: esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada deles. E notem ali o logo. Por quê? Porque a primeira coisa que está acontecendo é a palavra está sendo descartada. Você lembra que Jesus, na sua cidade, não pôde fazer muitos milagres por causa de incredulidade. Por quê? Porque quem Jesus era, estava sendo descartado. E quando nós não recebemos quem Jesus é, nós não recebemos o que Ele tem para nós. O que Jesus está falando? Primeiro, vocês precisam receber essa palavra no seu coração. Não descarte aquilo que Deus tem para você. Eu me lembro de Isaías. Isaías chega para Deus e fala: aqui sou eu, sou um menino. E Deus vira para Isaías e fala: não fala isso, porque a palavra que eu colocar na sua boca, essa você vai falar. Eu e você temos uma mensagem, e nós não podemos descartar a mensagem, porque a gente não gosta da mensagem. A gente vê muito isso na unção profética. Muitas vezes você tem que falar alguma coisa e você fica naquela, falo ou não falo? Ai Jesus, falo ou não falo? E às vezes é uma palavra dura e você tem que trazer uma correção. Falo ou não falo? Falo ou não falo? Eu me lembro dessa palavra de Isaías: a palavra que eu colocar na sua boca, você vai falar. Não descarte a palavra de Deus. Lucas capítulo 8, verso 12, diz: os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. E percebe que todo mundo está ouvindo a mensagem. Todos os tipos de solo estão ouvindo a mensagem. Nós estamos aqui, estamos todos ouvindo a mensagem. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. A palavra que eu e você temos, a mensagem do reino de Deus, gera fé no coração das pessoas, e quando gera fé no coração das pessoas, as pessoas são salvas. O objetivo dessa palavra salvação é fazer novamente. O objetivo da mensagem do reino de Deus é com que as pessoas creiam e se entreguem para Jesus. Compreender aqui, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. A palavra compreender aqui descreve a capacidade de entender conceitos, ver a relação entre elas para colocar em prática. Compreender não é apenas o entendimento que chega. Compreender fala de entender conceitos, ver a relação entre os conceitos. Entendi, agora eu vou colocar em prática. Então a compreensão nos leva a colocar em prática. Quando nós nascemos de novo, gente, nós recebemos a capacitação para entendermos as coisas do mundo espiritual. Quando eu e você nascemos de novo, nascemos como criança, precisamos crescer ainda em entendimento, mas quando eu e você nascemos de novo, o nosso espírito está pronto para compreender a voz de Deus. Atos capítulo 4, no verso 13, diz: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ou seja, não tinham um treinamento formal, ficaram o quê? Admirados, e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Meu Deus! E eu acho interessante aqui, quando ele começa a explicação da parábola, ele diz assim: ouçam. Diz aí para o teu irmão aí, ouve aí, irmão, aleluia.
Ouve, é um imperativo, é um presente imperativo. Ouça. É algo que Jesus estava deixando bem marcante. É um comando que Deus esperava que eles cumprissem, não de forma natural. Eu estou explicando a parábola para vocês, então ouçam, porque vocês têm capacidade para entender. Era isso que Jesus estava querendo que eles entendessem. Os outros, eles se fazem de difícil, fecha o ouvido, lá, não quero ouvir, fecha o olho, porque sabe que na hora que a palavra entrar no coração, e ela começar a criar raiz, a minha vida muda, o meu conceito muda. Eu tenho que reconhecer que eu estava andando para o lado errado. Eu tenho que reconhecer que a minha vida é isso mesmo, pastor. A vida que eu escolhia não estava dando certo. Eu preciso ouvir. Então, gente, a compreensão natural é incapaz de compreender a verdade sobrenatural. É por isso que eu e você precisamos do Espírito e da palavra. Lembra que a gente estava falando nos últimos episódios? Do Espírito e da palavra. Porque com a nossa mente a gente não consegue entender. Vou só citar para você 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 14, diz: ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, se a gente for tentar entender as coisas de Deus com a nossa cabeça, a gente não vai entender. Jesus estava querendo dizer isso para os discípulos. Estejam com o seu coração ligado nas coisas espirituais, porque se vocês tentarem compreender as coisas de maneira natural, vocês vão perder o fio da meada. Então Jesus estava falando: ouçam com o seu coração, ouçam com a voz que vem de dentro, se preparem espiritualmente para a jornada de vocês. A gente está falando dos discípulos, eles tinham uma mensagem, eles seriam enviados, e nesse envio, nessa jornada, eles precisavam cuidar da condição do seu coração, e precisavam continuamente ouvir a voz de Deus, continuamente. Efésios capítulo 5, verso 17 e 18 diz: por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Meu Deus, para que nós sejamos dirigidos, nós precisamos estar dispostos a compreender com o nosso espírito e não com a nossa mente. Jesus estava falando para esses discípulos: estejam preparados e estejam treinados a ouvir as coisas com a voz de dentro, a ouvir a voz de Deus com o seu coração. Não saiam por aí com a mensagem repetindo somente o que vocês ouviram. Compreendam a vontade do Senhor, compreendam aquilo que Deus está falando. Isso aqui nos protege, gente. Quando a gente está no campo, quando a gente está no todo dia, nos protege ouvir a voz de Deus. Número 1, então, não descarte a verdade. Número 2, tenha um coração sem impedimentos. E a gente continua lendo aí. Diz no verso 20: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra. Olha aí, mais uma vez, ouviu a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha só o que diz Lucas 8, verso 13: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Primeiro o solo ouviu, o segundo solo ouviu. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Eu acho interessante aqui que Jesus cita essa palavra receber. Eles recebem a palavra com alegria. Quantos estão aqui com alegria no coração de que você pode se encontrar no lugar onde você pode ouvir a palavra de Deus?
E Jesus usa essa palavra aqui, receber. A palavra receber aqui, lambano, é receber como se fosse sua. É pegar para você. Sabe, se eu chegar aqui e falar, ó, estou doando o meu carro, quem vai querer? Aleluia, é meu. Recebe como se fosse seu, aleluia. E Jesus fala que esse tipo de pessoa ouviram a palavra e receberam como se fosse sua. Assim que eu espero que cada um de vocês saia daqui, quarta após quarta, domingo após domingo, encontro após encontro. A palavra é minha, essa palavra é para mim hoje. Eu recebo a palavra de Deus no meu coração. Jesus está falando, tudo começa em como você recebe o que está sendo oferecido para você. Eles receberam com alegria, como se o que estava sendo oferecido, ou seja, a palavra do reino, fosse deles mesmos, algo precioso, algo valioso, algo que pudessem usar. Porque se a gente ouve uma mensagem, a gente fala, ah não, isso não é para mim, 200% de certeza a gente não coloca em prática. Mas se a gente pega aquela palavra para mim, poxa, essa palavra foi para mim. Por que é para mim? Porque eu preciso mudar alguma coisa. Eu preciso mudar uma atitude, eu preciso mudar um pensamento. E Jesus está falando, então receba a palavra. Mas quando eles são perseguidos por conta do que haviam recebido, eles se desviavam. E Mateus usa a palavra escandalizar. A palavra escandalizar fala de colocar uma pedra de tropeço ou um impedimento no caminho. Ou seja, eles encontraram algo, tropeçaram em algo, encontraram um obstáculo. A palavra escandalizar, olha só, significa fazer com que uma pessoa comece a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. A palavra escandalizar. Ou seja, eles receberam com alegria, mas Satanás jogou uma sementinha, jogou algo, e eles começaram a duvidar daquilo que deveriam crer. A palavra escandalizar aqui não é ficar, meu Deus, olha só o que está acontecendo. A palavra escandalizar aqui é tropeçar. Eles tropeçaram no meio do caminho. Então eu coloquei aqui, veja, eles haviam tomado posse da palavra do reino com alegria, mas ao longo do caminho, por causa da desconfiança plantada pelo inimigo, tomaram posse da palavra do inimigo, abandonaram a fé, causando grande tristeza. E Jesus está falando para eles, cuidem do coração de vocês, tenha um coração sem impedimentos. Jesus está falando com os discípulos, que ao receberem a palavra do reino, eles precisavam ir mais fundo. Veja, a palavra firmemente enraizada nos nossos corações, não irá permitir que ofensas, desilusões, pressões, angústias ou perseguições nos afastem do que fomos chamados para fazer. Jesus estava lembrando aos discípulos, no meio do caminho, vocês se escandalizarão, vão tentar jogar desconfiança para você, vão tentar jogar perseguições, vão tentar jogar pressões, angústias, não desviem o coração de vocês. Lembra que essa é uma parábola que Jesus estava explicando para os seus discípulos, porque eles precisavam ser enviados, eles tinham uma mensagem. Olha só o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 7 e 18, na Bíblia a mensagem, diz, estamos soterrados de problemas. Meu Deus, que mensagem boa é essa? Mas não desmoralizados. Não sabemos direito o que fazer, mas sabemos que Deus sabe o que fazer. Estamos espiritualmente aterrorizados, mas Deus não nos abandonou. Caímos, mas não estamos derrotados. O que fizeram a Jesus, fizeram a nós. Julgamento, tortura, zombaria e assassinato. Jesus faz em nós o que fez entre eles. Ele vive. Tentaram matar Jesus, só que Jesus está fazendo em nós o que Ele está fazendo. Ele vive.
Ou seja, no meio da jornada vão tentar botar a gente para baixo. Ergue a cabeça e vive, porque existe vida sobrenatural dentro de vocês, o suficiente para mudar as situações ao nosso redor, e Jesus está mostrando isso para os seus discípulos. No meio do caminho, quando tentaram te passar uma banda, mantém teu coração firme. Ele continua aqui, o apóstolo Paulo continua dizendo: nossa vida está em constante risco por causa de Jesus, o que faz a vida dele mais evidente em nós. Enquanto enfrentamos o pior, vocês conseguem o melhor. Não há silêncio sobre essa questão em nossa vida. Assim como o salmista escreveu: criei, por isso falei. Falamos daquilo em que cremos. E o que cremos é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará e nos levará com vocês. Cada detalhe coopera para o progresso de vocês e para a glória de Deus. Mais e mais graça, mais e mais pessoas, mais e mais louvor. Portanto, não estamos desanimados. Como poderíamos? Parábola do semeador. Guarda o seu coração. E o apóstolo Paulo está falando: não estamos desanimados. Como é que a gente poderia ficar desanimado, gente? Ainda que por fora pareça que tudo está se acabando, por dentro, onde Deus está criando uma nova vida, não há um só dia em que a sua graça reveladora não se manifeste. Os tempos difíceis nada são comparados com os bons tempos que estão por vir. A celebração sem fim preparada para nós. Há muito mais do que podemos ver. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. Jesus estava mostrando para os seus discípulos: tira os olhos das angústias, tira os olhos das perseguições, tira os olhos desses sofrimentos, desse mundo passageiro, e foca na palavra de Deus que Ele depositou no seu coração. Vai e cumpre o chamado, guarda o teu coração. Tiago capítulo 1, verso 21. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham. Na Almeida Corrigida Fiel diz: recebam, é a mesma palavra, lambano. Receba como se fosse sua, com mansidão, a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Gente, Deus nos dirige quando a sua palavra tem raízes no nosso coração. Do contrário, seremos dirigidos pelo engano exterior. E Jesus estava alertando esses discípulos: vocês vão com uma palavra do reino? Guarda o coração de vocês. Tira todo impedimento do coração de vocês, para que a semente possa cair e produzir raízes. E produzindo raízes possa frutificar. Não é só entregar uma mensagem, gente. É o estilo de vida daquele que entrega a mensagem. Meu Deus. O evangelho, gente, a vida com Deus, não é uma vida de pregação, não é uma vida de plataforma, é uma vida de todo dia. Essa é a nossa maior mensagem, é a nossa vida todo dia com Jesus. Número 3, Jesus vai trazer outra explicação e vai dizer para os seus discípulos: livrem-se dos espinhos. Livrem-se dos espinhos. Verso 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Número 1, a gente falou: não descarta a palavra. Quando você estiver na sua vida, na sua jornada, considera a palavra de Deus como sendo o que ela é, a palavra de Deus, inspirada por Deus e útil para a nossa vida. Número 2, dá uma limpada no coração. Não deixa que as angústias encham o seu coração ao ponto de você parar no meio da jornada. Número 2, livre-se dos espinhos. Olha só Marcos capítulo 4. Diz: os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações desse mundo,
a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Lucas 8,14 diz: a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E eu acho interessante ali em Marcos, que Marcos diz assim, que tudo isso apareceu. E parece que aquele negócio assim, quando você olha no corpo, fala, mas o que é isso aqui? Não, apareceu um negócio no meu corpo. Essa palavra aparecer não quer dizer que é um negócio aleatório. Essa palavra aparecer no grego é como pegar a comida e levar a comida até a boca. Ou seja, não foi coisas que fizeram com você. É coisa que você mesmo fez com você mesmo. Não apareceram no nada. E Jesus usa essa palavra bem específica. O evangelista Marcos deixa isso de maneira tão específica para dizer: não apareceu do nada não os discípulos. Vocês trouxeram essas preocupações para você mesmo. A palavra aparecer, Jesus está alertando os seus discípulos a tomar cuidado com o que entra e pode concorrer com o que você já tem no seu coração. E aí diz Lucas que tudo isso pode sufocar. E a palavra sufocar aqui é estrangular totalmente. Sufocar não quer dizer que o seu sonho vai ficar sem ar, que ele ainda vai existir. O que o diabo quer é roubar, matar e destruir. Ele quer enforcar e acabar totalmente com aquilo que Deus colocou no seu coração. O objetivo do inimigo é encher os seus olhos com as coisas do mundo, dessa vida, para que isso concorra com a verdade, tornando-a inoperante e consequentemente ineficaz. Jesus está falando para os seus discípulos: a palavra do reino, quando é recebida, é poderosa para fazer vocês amadurecerem. Então lembra que Jesus estava preparando os seus discípulos, e a primeira coisa que ele falou, o primeiro solo, Jesus não estava falando assim, os discípulos são o quarto solo. Ele estava falando assim, vocês podem ser qualquer um dos quatro, cuidado com o coração de vocês. No primeiro ele falou, não desconsidere a palavra de Deus. Diga comigo, não desconsidere a palavra de Deus. No segundo, ele disse, tem um coração sem impedimentos. No terceiro, ele está falando, não traga para você mesmo preocupações, não traga para você mesmo problemas, não coloque na sua boca, cuidado com aquilo que você se alimenta, porque ao longo do caminho você vai precisar se alimentar. Então se alimente da palavra de Deus. Constantemente na sua jornada, se alimente da palavra de Deus. Deus nos dirige naquilo que devemos ou não colocar para dentro, com o objetivo de nos ver crescer. Abre aí comigo, já estamos terminando, 2 Pedro capítulo 1, 2 Pedro, na nossa aula inaugural aqui da Atos, eu li essa passagem, quero ler de novo. 2 Pedro, capítulo 1. Segunda Pedro, capítulo 1, verso 1 até o verso 8. Diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus o nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade,
pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços. A gente está falando para os discípulos, olha aqui, a gente está falando que Jesus estava falando para os discípulos, que durante a jornada deles, a mensagem que Jesus daria para eles precisava ser recebida no coração. E gente, segurar essa palavra no coração, para que ela não seja contaminada, requer um esforço. Requer um esforço de muitas vezes, você tem que dizer não para algumas coisas, e tem que dizer sim para algumas coisas. Você tem que dizer não para aquilo que muitas vezes vai roubar a sua habilidade de ouvir com clareza, e dizer sim para algo que você vai ter que treinar o seu homem interior, ou seja, vai ter que gastar tempo com aquilo, meditando, deixando Deus falar, mas a gente não quer perder tempo. E Jesus estava falando para os seus discípulos: a maneira como vocês ouvem é a maneira como vocês recebem, e a maneira como vocês recebem e guardam o coração de vocês é a maneira como vocês frutificam. E Jesus está falando: o meu objetivo é com que vocês amadureçam e frutifiquem. Por isso, recebam a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro está deixando essa instrução aqui: concentrem todos os seus esforços. Meu Deus, acrescentem a fé que vocês têm, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, que constantemente o apóstolo Paulo fala isso, o apóstolo Pedro fala isso, do pleno conhecimento. Enquanto a gente está na jornada, Danilo, a gente precisa abrir o nosso coração para o pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quanto mais a gente se abre, Eduardo, mais Ele fala, mais Ele explica, mais Ele nos dirige, mais Ele nos protege. O que diferencia é a condição do coração. Para mim isso é tremendo, gente. Isso é tremendo. Essa parábola do semeador, para mim, eu falei para você semana passada, essa parábola para mim, nesse contexto do reino, muda tudo. Porque eu e você estamos numa jornada, e eu e você estamos recebendo pedras preciosas, um tesouro, e Jesus fala: não se acostuma com o tesouro, guarda o seu coração. Não se acostuma com a verdade, guarda o seu coração. Não deixa as decepções da vida pararem o que você foi chamado para fazer. Não deixa com que as preocupações da vida tentem roubar de você a atenção que você precisa. Deus nos dirige naquilo que devemos ou não colocar para dentro, com o objetivo de nos ver crescer. E eu anotei aqui: viver comendo bala no jantar não nos dá os nutrientes corretos para crescermos. Tem gente que às vezes a gente só escolhe palavra que é balinha, que é gostoso, é doce. É ou não é? Quem tem problema com doce? Aleluia, Jesus. Meu Deus do céu, liberta nós. Glória a Deus. Mas a gente precisa de uma dieta saudável. E tem hora que a mamãe, o papai ou a sua esposa, aleluia, vai falar para você assim: come essa salada. Eu já falei para a Paula, ela me pergunta: quer comer salada? A minha primeira resposta é: não. Eu falei: não me pergunta, faz o prato e bota. Aí eu como. Então, gente, eu e você precisamos de uma dieta equilibrada. Pastor Eli sempre fala isso, uma dieta equilibrada. Palavras de esperança, palavras de vida, palavras de correção, palavras de educação. A gente precisa das duas pernas para andar. E se uma perna está maior do que a outra,
é mais difícil de andar, é ou não é? Como é que a pessoa vai correr bem? Não consegue correr bem. A Pode estar falando outro dia da fé e da paciência. Foi na aula da Atos. Não sei se você já teve a oportunidade de estar num barquinho e você tem que remar. Não é a coisa mais fácil. Caiaque, tu pega no caiaque, né? É um pouquinho mais fácil, tu tá ali. Mas se você só fizer para um lado, você vai ficar dando volta. Se você fizer para o outro lado, você vai ficar dando outra volta. Para você chegar lá no fim, como é que você tem que fazer? Para um lado, para o outro. Para um lado e para o outro. A fé e a paciência. A fé e a paciência. Temos que ter equilíbrio. E Jesus está falando para a gente. Eu e você precisamos desse equilíbrio. E o último solo, para a gente terminar, é a boa terra. A boa terra. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse frutifica a 100, a 60 e a 30 por um. Marcos capítulo 4, no verso 20, diz: mas os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Olha a palavra lambano aí de novo. Recebem como se fossem sua. Frutificando a 30, a 60 e assim por um. Mas você viu que o segundo solo, eles também receberam a palavra. Qual é a diferença? Não deu tempo de criar raiz. Não foi profundo no solo. Ele está falando, não só receba a palavra, abra espaço para que ela crie raízes dentro de você. Não saia daqui só recebendo essa palavra. Nossa, eu sou discípulo de Jesus, eu tenho uma mensagem no meu coração, eu entendi, eu preciso proteger o meu coração. Não apenas receba a palavra, vá cavar no seu coração, para que caia mais palavra, para que a palavra de Deus possa ir mais profundo no seu coração. Lucas capítulo 8, no verso 15, diz: a parte que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido, veja, de bom e reto coração. E eu acho interessante que Jesus, quando fala daquele povo que tinha ouvido, por que você fala em parábolas para eles? Porque o coração deles está endurecido. E Jesus fala para vocês: ouçam de bom e reto coração, retém a palavra, esses frutificam com perseverança. Esse último versículo, gente, sumariza, resume o que Jesus queria que os seus discípulos pegassem com o seu coração. Quanto mais vocês se abrem, mais vocês dão fruto. E Jesus está falando, fruto é importante para quando você prega a palavra. Fruto é importante quando você prega a palavra. Sabe por quê? Você não está falando de uma mensagem qualquer. Você está apresentando uma pessoa. E você está dizendo que essa pessoa mudou a sua vida. E como é que você vai mostrar para outra pessoa essa mensagem, se não através do fruto? Não adianta só falar que a gente é crente, se a gente não provar através do fruto a quem nós pertencemos. No final das contas, para resumir tudo, Jesus está falando, o fruto é importante na vida de vocês. Mas como é que eu frutifico cada vez mais? Com a maneira que eu ouço. A maneira que eu ouço, a maneira que eu recebo, a maneira que eu retenho, é a maneira como eu produzo. E a gente pode produzir a 30, a 60 ou a 100, dependendo da maneira como eu ouço, como eu recebo e como eu retenho. E eu acho interessante aqui que em Mateus fala de esse frutifica e produz. Eu acho interessante, eu não tinha visto isso antes. Frutifica e produz. Frutificar fala do resultado da comunhão. Enquanto você estiver ligado, você tem a capacidade de frutificar. João capítulo 15. Jesus é a videira, o Pai é o agricultor e nós somos os ramos. Ou seja, os ramos têm a capacidade de frutificar. Mas Jesus não espera só com que a gente frutifique, Ele espera com que a gente produza. Meu Deus! Produzir já fala do que você fará com esse fruto. Sabe o que eu pensei? Uma bananeira.
Uma bananeira dá o quê? Banana. Simples assim, sem pegadinha. Bananeira dá banana. Agora, o que Jesus está perguntando é: o que que você vai fazer com essa banana? Você pode fazer panquequinha de banana. Favorita da Poli, aleluia. Você pode fazer doce de banana. Banana em caldas. Pode fazer bolo de banana. Meu Deus, bolo de banana. Banoffee, aleluia. Pode comer a banana pura, aleluia. A pergunta é: o que que você vai fazer com o fruto que está saindo de você? Essa é a pergunta de Jesus. Quando eu e você formos apresentar a mensagem, não apresente uma mensagem sem apresentar frutos. Frutos impactam a pessoa. Vou dizer de novo: frutos impactam a pessoa. Você conversar com uma pessoa, aquilo era ex não sei das quantas, e vive uma vida com a palavra de Deus, diz, você olha para aquilo e fala: não é possível. Não é possível que aquela pessoa se converteu. Nossa, eu fico olhando para o Rodolfo Abrantes, meu Deus. Por isso que a gente sempre tem que esperar um tempinho, porque pelos frutos vocês conhecerão a árvore. O homem se entregou para Jesus de tal maneira que está aí entregando uma mensagem com o fruto da sua o fruto da sua vida valida a mensagem. Muitas vezes, porque a gente não apresenta fruto, a gente atrapalha a mensagem. Às vezes a mensagem é genuína, veio da parte de Deus, mas porque a gente não está dando fruto. Aí você lembra da figueira que Jesus amaldiçoou? Por quê? Porque não tinha frutos. Tinha o quê? Folha. Na figueira a folha vem para dizer: eu tenho frutos, venham comer dos meus frutos. Ou seja, tinha uma mensagem, mas não tinha fruto. E Jesus fala: você está fora do seu propósito. Com que a gente, ao longo da jornada, a gente possa pegar essa mensagem, essa parábola do semeador, e a gente possa lembrar que Deus está querendo com que a gente, ao levar uma mensagem, a gente apresente frutos. A gente vai ver nas próximas semanas a mensagem do Evangelho, o que Jesus queria dizer quando Ele pregava o Evangelho. A gente vai ver semana que vem qual é essa mensagem que tem que estar pulsando no nosso coração, características da mensagem do Evangelho. Mas eu preciso com que você entenda que não é só repetir um sermão, a mensagem somos nós. Meu Deus, quem recebe essa palavra no seu coração? A mensagem somos nós. Fique de pé comigo, por favor.